Ah lá, ó, gente, aqui no Instagram tem como vocês convidarem, vocês compartilharem, manda, tem esse aviãozinho aqui embaixo, manda lá para quem vocês querem que participe também e manda lá, vamos chamar. Melhorou muito, né? Aqui tá falando, melhorou muito. Está sem som, gente? Como é que mostra aí para mim se está sem som? Faz um joinha para mim, estão ouvindo direitinho antes de eu começar. A hora que atingiu 87 pessoas, que era o número de pessoas que estava lá, a gente começa. Vamos lá, vamos chegando. Boa noite, Regina de Itapura, São Paulo. Mariana, Sérgio, Sergipe. Vamos chegando. Sônia, Luana Carvalho. Oi, Luana, que bonitinha. Tá ok, beleza. Então tá ok. Falta só 20 pessoas agora pra gente começar. Tinha 88, agora 87, agora estamos 67. Mais um minutinho. Vamos chegando, vamos nos familiarizando. Mudou muito, né, gente? Melhorou muito pelo Instagram. Eu vou até ter que resolver a minha live de quinta-feira, que estava pelo Face. Não vai dar certo, não. Vai ter que ser aqui pelo Instagram mesmo. O Instagram tá infinitamente melhor do que o Facebook. E quem não tem Facebook, depois eu salvo. Quem não tem Instagram, vai ficar salva essa live e aí eu coloco no Face depois, né? Então vamos lá, eu tô vendo aqui, eu já tenho algumas perguntinhas. Marco, meu primo entrou. Ah lá, o Cândido, não vejo a hora de ter a primeira aula. Isso aí, Cândido, vamos marcar. Vamos lá. Estamos chegando, os 87. Diogo de Vasconcelos. Olá, cidade Diogo de Vasconcelos. Oi, Ana, minha aluna também de aula particular. Chegando aí. Vamos lá, faltam só 5 pessoas. Aí eu começo a falar. E aí só aumentando. Se Deus quiser, manda o aviãozinho aí. Convida o povo, convida professores, convida diretores se vocês conhecem. Curvelo, Minas Gerais, tá aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada. Olha lá, o regimento interno, eu vou falar sobre isso, sobre o regimento interno, que é um documento extremamente importante, que muitas vezes a escola não usa desse instrumento, né, para melhorar as coisas. Vamos chegando, meu povo. São Miguel do Araguaia, Goiás, olha que bacana, gente. Onde que a gente... Palmeira dos Índios, na Lagoas. Nova Independência, de novo aqui, bacana. Vila Velha, Espírito Santo. Ah, é o ganhador do livro lá. Muito legal, gente, muito bom. Duas pessoas só, a gente já tá começando. Sorriso, Mato Grosso, a cidade do Dr. Walter, depois eu vou falar sobre ele. Bacana, Iranilde, convidou todos da educação, é isso aí. Então vamos lá, vamos começar. Bom, boa noite a todos, né, a todas. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui, ajudando, né, a gente construir essa live, esse momento que é bem importante. Tá sendo importante, muito importante para mim, e eu acredito que esteja sendo importante para vocês também. Nessa fase difícil, né, pela qual a gente está passando, que é uma coisa assim nova na minha vida, na sua vida, e atingiu cada um de nós de uma forma bem diferente, né? Porque as minhas necessidades não são as necessidades de vocês. Rafa, quem ganhou o livro foi Almir Vasconcelos, ele já está aqui no grupo já. Então, assim, as minhas necessidades não são as mesmas de vocês, quer dizer, atingiu cada um de um jeito, né? Uns de uma forma mais dura, outros de uma forma mais branda, mas não dá para falar que uma pessoa não foi atingida por essa situação que nós estamos vivendo. Não dá para falar isso. Então, nesses momentos, eu falo que essa live, gente, ela veio para mim como um alívio até, sabe? Para que eu não deixe de falar do que eu gosto de falar, que é isso que a gente vai fazer agora, para que eu me mantenha sempre, né, fazendo o meu trabalho e para que eu consiga chegar ao maior número de pessoas possível também para ajudar vocês a passarem por esse momento. Quer dizer, uma horinha que a gente fica aqui é o tempo para a gente esquecer tudo que está lá fora e correr aqui, e estudar e ler. Então, nós vamos
E é isso, então eu tô fazendo, tá dando super certo, e depois que a gente começou a fazer, tá todo mundo fazendo, tá sendo muito bom. Tem live da Beth, live do Lauro, do Marcelo Nascimento. Amanhã, inclusive, ó, já fiquem atentos que amanhã no Instagram da Beth Franca, ela vai estar com o Lauro e com o Luciano Bettiati. Vai falar da Lei Menino Bernardo. Então, olha, muito bom. Então, vocês estão aí, mas saibam, gente, vocês, que nós aqui, nós os consultores, a gente está se falando, a gente está combinando, sabe? Quais os dias que você faz para eu não fazer no mesmo horário, e a gente está vendo os temas que foram falados, o que não foi. Então a gente se fala todo dia, a gente tem esse grupo para combinar. Eu faço o convite, por exemplo, hoje eu já defini a data que o Luciano Bettiati vai estar aqui comigo. Então tá tudo organizadinho. Então, assim, não assiste só a live da Maduca, tem outros meus companheiros que estão fazendo lives maravilhosas. Amanhã eu já falo para vocês. Amanhã é a live do Luciano, da Beth Franca. Os convidados dela são Luciano Bettiati e Lauro Trindade. Então vale muito a pena. Entrem no Instagram da Beth Franca, é Franca Capacitações, que vocês vão amanhã participar. Obrigada, que o pessoal tá falando que tá adorando as lives. Aí alguém falou assim: Maduca, quero comprar o livro. Depois é só mandar uma mensagem que eu mando todas as informações. E vamos lá, gente. Esse grupo aqui, quero entrar no grupo. Esse grupo é só de consultores, Marilene. Esse é só nosso, que a gente discute, a gente fala, e eu posso afirmar para vocês, todos nós estamos muito felizes com esses momentos que a gente está conseguindo proporcionar para vocês. E dizer mais, se não fosse essa quarentena, vocês podem ter certeza que isso aqui não estaria acontecendo, porque a gente estava na vida extremamente corrida. Então foi preciso a quarentena, foi preciso a gente pensar em alguma coisa para ficar, até não deixar nosso nome ser esquecido, né, gente? Para ficar em evidência e para continuar as pessoas vendo o nosso trabalho, e foi fantástico, e foi maravilhoso. Então estamos aqui. E hoje, vamos lá começar. Hoje nós vamos falar do Conselho Tutelar e da escola. Eu sempre digo que é um dos temas mais complicados, assim, no dia a dia do Conselho Tutelar, porém, é um dos mais simples de resolver. É complicado, mas é simples de resolver. Por quê? Porque a solução desse problema que a gente vive quase que diariamente da escola, liga, vem aqui, faz isso, tem que vir aqui, chama o conselho. A solução desse problema está no diálogo. Está na conversa, tete a tete. Não fica ali por telefone, não. Não é nossa atribuição. A gente não vai porque é nossa atribuição. Não. Hoje, por exemplo, eu dei a minha primeira aula particular. E foi uma delícia. Eu espero que ele possa comprovar isso depois. Que é um conselheiro de Teresópolis, no Rio. Eu já tenho alunos de Alagoas, que a gente ainda precisa marcar a hora. Tem aluno de Matão, interior de São Paulo, que a gente também ainda não agendou. Então, assim, na aula que eu dei hoje de manhã para ele trouxe algumas questões que envolviam a escola, questões bem pontuais, ali da cidade dele, do município dele, para eu ajudá-lo a destrinchar aquilo e organizar. E o que eu coloquei para ele, eu quero colocar para vocês. Este problema é muito, como é que fala? É muito corriqueiro no dia a dia do Conselho Tutelar. A escola chamando o conselho para tudo. Eu falo, gente, tudo que envolve criança e adolescente, a escola chama o Conselho Tutelar. Então é um probleminha corriqueiro. Mas por quê, gente? No começo, eu confesso para vocês, lá atrás, quando eu fui conselheiro tutelar, 2006, 2007, lá atrás, quando eu comecei a entender o papel do conselho, quando eu comecei a entender realmente qual que era o papel do conselho em relação à escola, quando que a escola deveria acionar o Conselho Tutelar, eu confesso para vocês que no momento eu fui um pouco intempestiva. E eu não indico ser assim para ninguém. Intempestiva como, Maduca? Assim, no sentido de querer mudar tudo da hora para uma hora para outra. Achar que o diretor estava mandando para o Conselho Tutelar determinadas demandas só para tirar da responsabilidade dele, que ele sabia que era ele, mas de qualquer forma, vamos mandar para o Conselho, se o Conselho resolver para a gente é melhor. Esse era o entendimento que eu tinha lá atrás. Hoje não é mais esse entendimento que eu tenho. Gente, vamos clicar no aviãozinho aí, vamos convidar mais gente. E não é mais isso. O que eu faço? O que eu entendo hoje? Eu entendo que a escola, ela aciona sim o Conselho Tutelar para inúmeras coisas que o Conselho não tem responsabilidade nenhuma de resolver. Mas ela não aciona o Conselho Tutelar porque ela quer dar trabalho para o Conselho, porque ela quer ficar livre de resolver aquela situação, que ela quer que alguém resolva para ela. Não é isso, gente.
A escola não aciona o conselho por desconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente vai ficar enxugando gelo quando a gente fala assim, não, não é atribuição, não é isso, porque não vai resolver nada. O que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar esclarecer isso para a escola. Qual foi a sugestão que eu dei hoje de manhã na aula particular para o meu aluno? Eu disse para ele o seguinte, provoquem uma reunião, convidem, busquem pela secretária de educação, marquem uma reunião com a escola, com os diretores, supervisores, orientadores e façam um momento só da escola e do conselho tutelar. Levem para essa reunião o que é o conselho tutelar, ou seja, a definição, aquilo que está lá no artigo 131 do estatuto, e eu acho que na hora de levar para o conselho, para a escola, essa definição, eu acho que vale a pena a gente fixar numa fala, que eu vou trazer agora para vocês. O artigo 131 do Estatuto, o que ele diz? O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Bacana. Então, vamos pontuar aqui. O que a definição fala? Que o Conselho Tutelar é o órgão responsável por zelar. Olha, zelar. Então, vamos gravar essa palavrinha, zelar. Aí, zelar do quê? Tá, continua a frase. Zelar do cumprimento dos direitos. Percebam que zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente é diferente de zelar da criança e do adolescente. Quem zela da criança e do adolescente, quem é? Pai, mãe ou responsável legal. Então, o conselho tutelar, ele zela do cumprimento dos direitos. Aí eu falei para vocês guardarem a palavrinha zelar. Agora vamos trazer a palavrinha zelar para o centro aqui da nossa fala. Zelar. O que a gente entende por zelar? Eu entendo por zelar, eu entendo por cuidar, né? Por proteger. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Caio e o Thales. Já são adultos. Vida própria, ó, voando aí já. Mas eu tenho certeza absoluta que ainda hoje, mesmo um estando com 33 anos, o outro com 30 anos, eu sou uma mãe extremamente zelosa. Eu sou aquela mãe protetora, que gosto de, sabe, de cuidar, embora eu respeite a opinião deles, respeito o caminho que eles escolheram para a vida, mas eu me coloco nessa condição. E, então, assim, eu sou o quê? Zelosa, eu sou cuidadosa, certo? Agora, no sentido do Estatuto da Criança e Adolescente, então vamos pegar a palavrinha zelar, que é mais ou menos isso. Zelar é cuidar, é proteger. Só que se a gente lê todo o artigo 131, vai falar assim, zelar pelo cumprimento dos direitos. Então, o que o conselho tem que cuidar? Ele tem que cuidar do direito da criança, do direito à educação, do direito à saúde, do direito ao lazer. Não é cuidar da criança, ir lá resolver o problema da criança, da pessoa, porque isso quem tem que fazer somos nós, são os pais, né? No caso, eu em relação aos meus filhos, e cada um em relação aos seus filhos. E aí, se a gente pensar nessa palavrinha zelar, que é uma palavrinha do bem, é uma palavrinha bonita, cuidar, zelar, como é que nós podemos explicar a seguinte situação? Chego eu para dar uma palestra numa escola para uma média de 100 crianças entre 10 e 12 anos. Essas crianças estavam fazendo um trabalho na escola sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que eu já achei bem legal. Aí eu fui convidada para dar essa palestra lá. E aí, todas aquelas crianças sentadinhas lá na sala, e eu fiz a seguinte pergunta para as crianças. Crianças, quem aqui já ouviu falar do Conselho Tutelar? E todas elas levantaram a mão. Eu, tia, eu já ouvi. Beleza. Agora, eu quero saber o seguinte. O que é o Conselho Tutelar? Vai ficar gravado, Cândido. O que é o Conselho Tutelar? Aí todas elas levantaram a mão, todas elas. Não dava para eu ouvir todas. Então, eu selecionei algumas crianças e perguntei. A primeira criança me respondeu assim. Ah, tia, conselho é aquelas mulheres que tiram os filhos da mãe e leva para o abrigo. A segunda criança me respondeu assim, é quando o pai e a mãe da gente briga, aí leva tudo para o conselho. A terceira criança me respondeu, eu acho, tia, que o conselho ajuda a escola, porque todo dia a escola chama o conselho. E aí a última criança, e detalhe, uma criança de
8, 9 anos. Eu falei 10 a 12 anos, mas eram crianças mais novas. Eu cheguei para ela, uma menininha, perguntei para ela o que era o conselho. Aí ela falou assim: tia, conselho é polícia. Eu, como assim conselho é polícia? Né? Por que você acha que o conselho é polícia, Gabriela? Aí ela falou: porque a minha professora fala, tia, que vai chamar o conselho quando a gente faz bagunça. Então, gente, é isso que estão fazendo com as nossas crianças, dentro das escolas. A visão da criança em relação ao conselho tutelar, eu não vou generalizar, mas falo com muita propriedade que é muito maior e o que eu tô falando aqui do que o contrário. A visão das crianças em relação ao conselho tutelar não é de um órgão que cuida dos direitos delas, que zela para que não falte lazer para elas, para que não falte educação, para que não falte saúde. As crianças não sabem disso. Vocês podem fazer o teste indo nas escolas. As crianças, a maioria delas, especialmente as menores, tem medo do conselho tutelar. Porque não é só também a diretora que fala, o professor que fala, a mãe também fala. A mãe fala assim: eu não aguento mais, vou chamar o conselho para você. Olha, gente, que absurdo. A própria mãe tirando a responsabilidade que é dela e jogando nas costas do conselho tutelar, como se o conselho tutelar pudesse intervir no papel de mãe e corrigir aquela situação. Então, não adianta nada a gente ficar batendo de frente com a escola. Não é. Eu recebo mensagem todo dia: Maduca, a escola chamou para isso, a escola chamou. Não é. Por quê? Porque a escola ainda não sabe. Nós temos a obrigação, então, de fazer o quê? De esclarecer. Porque a partir do momento que a gente consegue reunir toda a educação e esclarece o papel da escola, o papel do conselho tutelar e como que deve se dar essa relação, vai ficar muito mais fácil para seguir adiante. Quando eu fiz aqui na minha cidade uma reunião na Câmara dos Vereadores, que intitulou o tema dessa live de hoje, Conselho Tutelar Aparando as Arestas. E a gente foi na educação, convidou todo mundo e a educação mandou representantes de todas as escolas. Eu não me esqueço como se fosse hoje. Passado a reunião, a gente estava ali tomando um cafezinho, uma professora veio e me abraçou e falou que estava super emocionada. E ela disse o seguinte: falou: Maduca, eu queria pedir desculpas, porque a gente fala tão mal do conselho, ela falando ali, do espaço dela, a gente fala tão mal do conselho, a gente acha que o conselho não faz nada, a gente chama, o conselho não vai lá. E hoje, depois desse esclarecimento, dessa explanação que você fez, hoje eu tô entendendo, Maduca. Ou seja, nós estamos jogando pro conselho responsabilidades que ele não tem. Então não adianta, gente, a gente querer mudar uma situação sem antes a gente promover o entendimento dessa situação. Então, qual que é a minha dica para vocês, conselheiros tutelares? A hora que tudo isso passar, a hora que as escolas voltarem, provoquem uma reunião com a escola. Nem que seja em cada escola, no horário de módulo, peçam espaço para falar. Falem: gente, nós estamos aqui porque a gente quer fazer a coisa certa. E só fazendo a coisa certa, para vocês vai melhorar. Com certeza vai melhorar quando a gente atuar da forma certa, quando a gente atuar em relação à parceria correta. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como e quando que o conselho tutelar deve acionar a escola deve acionar o conselho tutelar? Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar para a escola que o conselho tutelar, ele não é zelador da criança e nem do adolescente. Ele zela do direito dessa criança. Mas quem cuida do adolescente ou da criança é pai e mãe responsável. Então, a gente tem que orientar a escola no sentido de qualquer coisa que por exemplo, qualquer coisa que envolva criança e adolescente dentro da escola, quem tem que ser chamado para resolver essas questões junto com a escola é a família. Então, vamos pensar no ato de indisciplina, que já é uma questão que chegou muito aqui para mim também nessa semana de perguntas, que a escola tem chamado o conselho para repreender aluno indisciplinado. O que é o ato de indisciplina? O ato de indisciplina é diferente do ato infracional. O aluno indisciplinado, qual aluno que é? Qual que é o perfil do aluno indisciplinado? É aquele aluno que não cumpre as regras da escola. A escola tem, dentro do regimento interno, que alguém já falou aqui,
A escola tem, dentro do regimento interno, as regras de funcionamento. Para o bom funcionamento da escola, está tudo ali. Está ali o horário de entrada, o limite de atraso, por exemplo, pode ter limite 7 horas, até 7h10 pode entrar, 7h15 já não entra mais. Então, tá ali a questão do uniforme, tá ali a questão do uso do celular, do uso do boné, ou seja, são regras que a escola elaborou para ter uma atuação boa, para que tudo ande bem, para o andamento, né, da escola, das aulas, tudo corra bem. Então, ela elaborou algumas regras. Então, o que é o aluno indisciplinado? Quem é esse aluno indisciplinado? É o aluno que não cumpre essas regras da escola. Fala que não vai de boné, ele vai e ninguém tira da minha cabeça. Ele é um aluno indisciplinado. Ele entra na sala com o celular ligado e fica lá no celular. E isso já é uma regra da escola. Ele é um aluno indisciplinado, ou seja, ele está descumprindo as regras da escola. E aí o que a escola faz? A escola pega uma responsabilidade que é total dela, e manda para o conselho tutelar. E fala, conselho, vem cá. Resolve para mim a questão que desse aluno que está entrando de boné na sala, que é indisciplinado, que está usando celular, que não obedece, blá, 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 blá. E ela joga essa responsabilidade para o conselho tutelar. Então, nós precisamos também voltar, inclusive nas lives passadas, que a gente já falou sobre isso, voltar também em relação à questão da execução das ações. Vamos gravar isso, gente. O conselho tutelar, ele não é um órgão de execução. O que significa execução ou executar? É ir e fazer. Então, o conselho não vai fazer. O conselho percebe a demanda e ele vai determinar, que está lá no artigo 101, que a gente também já falou semana passada, ele vai determinar para quem de direito, para quem vai fazer aquela situação, qual o serviço vai atender aquela necessidade. Então, nessa questão da indisciplina, o que acontece? A escola chama o conselho para resolver. Quando, na realidade, o problema é da escola e, obviamente, a escola precisa o quê? Inserir a família. Ó, pais, vamos sentar aqui, vamos conversar, a situação é essa, seu filho tá isso. E juntos, família e escola vão tentar verificar a melhor forma de resolver a situação daquele adolescente. Talvez essa situação precise extrapolar os muros da escola, através de atendimento mesmo pelos serviços. Às vezes aquela indisciplina, ela é gerada por uma situação que está lá atrás, que está na vida particular, que está na família. Então, pode ultrapassar os muros da escola, porém com os profissionais corretos. Então, senta a família, senta a escola e a família vai falar, gente, olha... Ó, diretor, eu não sei mais o que fazer com esse menino, eu não aguento mais, e ele tá muito difícil, Bom, aí juntam-se as falas, tanto da escola quanto, e vão chegar à conclusão que é necessária uma outra intervenção para esse menino. E aí, de repente, a gente encaminha esse menino para o CRAS. O CRAS vai fazer o quê? Vai fazer a intervenção inicial. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, aquele que trabalha o quê? Vínculos. Ele fortalece vínculos, ele vai trabalhar no fortalecimento de vínculos. E pode ser que esse menino está gerando essa situação de indisciplina, porque na casa tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, quando o CRAS entra com profissionais corretos, o CRAS pode observar. E quando o CRAS observa, faz a intervenção e verifica, ele vai falar, gente, olha, o menino ele só tá respondendo uma coisa que ele tá vivendo aqui. Ele só tá refletindo lá na escola uma coisa que tá acontecendo aqui na casa. Então, nós vamos juntar, nós vamos ver o que vai ser, se o CRAS mesmo vai trabalhar através de oficinas ou é necessário uma intervenção maior, através de terapia, porque é importante falar, muitos conselheiros acham que o CRAS faz terapia, atendimento psicológico, não. Lá são as primeiras intervenções, é aquele olhar inicial, e o psicólogo do CRAS vai sim observar se é necessário um atendimento mais demorado, e aí vai fazer os encaminhamentos, no caso, para a saúde. Então, gente, a primeira coisa, a gente está falando aqui do ato de indisciplina. Então, escolas, se aqui tem professores, se tem diretores aqui, escolas, o ato de indisciplina, ele deve ser resolvido pela escola, pelos profissionais da escola, em união com a família deve ser acionada, e dependendo da gravidade do ato, dependendo da situação que for evidenciada ali nessa reunião, nessa conversa de pais e escola,
a escola e os pais podem entender que é necessária a intervenção de outros serviços e aí acionar esses outros serviços para atuar com esse adolescente. Então, para aquelas pessoas que me mandaram a pergunta de que a escola chama o conselho para resolver atos de disciplina, não é essa a função. E a escola, ela não vai nem ficar brava quando ela não souber que ela não tem que chamar o conselho, se ela entender o estatuto e se ela entender a finalidade do conselho. Por quê? Porque o conselho tutelar, atuando dentro da escola da forma correta, ele vai ajudar muito mais a escola. Só para fechar essa questão da indisciplina, eu quero trazer uma coisa aqui que eu vivenciei. Na minha vida, inclusive, eu coloquei no meu segundo livro, O Conselho Tutelar Não Tem Nada, eu conto essa história. Meu filho caçula, que é o Thales, extremamente, sempre foi muito agitado, falante, puxou para a mãe dele. E ele tinha 11 anos na época, e ele estava numa escola aqui no centro de Pouso Alegre, uma escola pública, inclusive. E o Thales, naquele dia, eu não ia buscar porque a gente morava no centro na época. Então eu ia embora sozinho, bonitinho. Naquele dia, especialmente, eu combinei de encontrar com ele, porque ele ia apertar o aparelho, que eu tinha marcado pro dentista. Então eu falei para ele, eu encontro você na porta da escola, nós vamos. Nós saímos da escola, normalmente 5 horas, um pouquinho, ele saiu, a gente saiu e a gente estava caminhando. Quando chegou assim, mais ou menos perto do Banco do Brasil, a Janete tá falando que tá travando aqui. Mas, ó, gente, isso aqui vai ficar salvo lá no Story. E depois um amigo, o conselheiro de Boituva, a Lair, ele vai salvar pra mim. É ele que tá salvando as nossas lives. Eu contratei ele, mentira, eu troquei com ele serviços e ele vai salvar pra mim essa live, então depois ela vai pro Facebook também, tá? Então não se preocupa que está travando, que vai dar tudo certo. Olha o colegiado lá da região Valentina, tá todo lá. Um beijo para as minhas lindas que me ofereceram um café delicioso quando eu fui lá. E aí, deixa eu terminar de contar a história do Thales. E aí, a gente caminhando, ele falou assim, mãe, hoje eu fiz uma arte na escola. Eu falei, filho, o que você fez? Ele falou, não, mãe, mas já tá resolvido. Eu falei, tá resolvido como? Você fez uma arte e já tá resolvido? Como? Aí ele falou assim, mãe, a diretora chamou o conselho tutelar. Aí o conselheiro foi lá, conversou comigo e a gente resolveu já. Eu falei, peraí, tá? Aí parei, assim, né, meio... Falei, a escola chamou o conselho tutelar para resolver um problema que você cometeu dentro da escola, um ato de disciplina. Mas e eu? Ninguém me ligou? Eu que sou sua mãe? O que o conselheiro falou para você? Aí ele falou, mãe, falou que não pode fazer isso, que é feio, que não sei o que não pode desobedecer, que não pode fazer arte, e que se fizer muita arte vai levar pro abrigo. Naquela época a gente falava abrigo. Vai levar pro abrigo e tal. Gente, eu voltei, assim, eu fiquei uma pilha de dinheiro, né? Porque assim, eu voltei e falei, gente, mas peraí, a mãe do Thales sou eu. Se alguém que tem que corrigir o Thales, se alguém tem que falar alguma coisa, sou eu. E aí voltei pra escola. Olha, tá assistindo dos Estados Unidos. Legal, Leide, beijão. Aproveita aí, mas se cuida. E aí, eu voltei pra escola e falei com a diretora. Falei, olha, diretor, você tá me falando aqui isso. Não, Maduca, tá tudo certo, a gente já resolveu. Por isso que eu tô falando, gente, como que a escola, ela age de forma natural. Ela chama porque ela acha que ela tá fazendo a coisa certa. Por isso que a gente precisa... orientar a escola. Santa Ernestina, meus amores, Governador Mangabeira, Bahia, olha que delícia, tem bastante baiano hoje. Então, eu voltei pra ele e falei, Leda, o Thales tá me contando aqui uma situação que ele fez e tal. Ela falou, não, Maduca, tá tudo certo, tudo tranquilo, a gente já resolveu. Eu falei, Leda, mas como é que você resolveu? Como é que você resolveu? Não, Maduca, o conselheiro veio aqui, já conversou com o Thales, não é mesmo, Thales? Ela ainda olhou pro Thales, não é mesmo, Thales? Como se ela estivesse falando uma coisa super correta. Aí eu falei, Leda, deixa eu só te falar uma coisa. Olha, gente, nessa época, eu nem era conselheira tutelar ainda. Eu nem tinha entrado no conselho e eu nem tinha familiaridade com o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas uma coisa eu sabia, que eu era responsável pelo meu filho. Que até 18 anos eu tinha que responder pelas ações erradas que ele cometesse. E eu sabia disso. Então, eu voltei para ela e falei assim, Leda, mas você não resolveu a situação. Você trouxe um conselheiro aqui, eu vou te falar a verdade, o conselheiro não é nada do meu filho. Ele não tinha poder nenhum para falar o que ele falou pro meu filho. Se eu quisesse, eu não vou fazer, mas se eu quisesse, eu poderia registrar um boletim de ocorrência contra a escola e contra o conselheiro tutelar que veio aqui usurpar uma função que não pode ser usurpada, que é a minha função de mãe e do pai do Thales, ou seja, dos pais.
Então, se eu quisesse, Leda, eu ia fazer isso. Mas eu só tô te orientando no sentido de que quando meu filho ou qualquer outra criança fizer alguma coisa parecida com o que o Thales fez, ou qualquer outro ato de disciplina, Leda, ligue para os pais. Eu, como mãe, se você tivesse ligado, eu teria vindo aqui na hora. O que aconteceu foi antes do recreio. Foi 2h30 da tarde. São 5 e quase 5h30 e agora que eu tô sabendo do fato. Vocês não ligaram nem pra mim, nem pro meu marido, que agora é ex, meu amigo. Vocês não ligaram. Então, gente, não vai resolver. Aí eu vou contar pra vocês o que o Thales fez rapidinho. O Thales e o amiguinho dele, o Leandro, entraram na sala dos professores na hora que não tinha ninguém, pegaram 2 caixinhas de todinho, enquanto um levantou o galão de água, o outro espremeu o todinho dentro daquele espaço do filtro ali, que fica entre o galão e a torneirinha. Então, eles espremeram o todinho dentro do galão de água. Voltou no lugar, ninguém enxergando a água, porque aquele filtro de barro. Aí os professores chegaram, né, no intervalo, e a hora primeiro que foi tomar, a água marrom. Ué, vai saber que é todinho, né? Pode ser tijolo, pedra, qualquer coisa, né? Mas nunca todinho. Bom, foi aquele alarde. Ai, não toma essa água, não, água, lá, lá. Aí tá bom. Descobriram quem? O belezinha do Thales com o amigo dele, Leandro. Aí quando eu fiquei sabendo, né, do que ele tinha feito lá na sala da diretora, já depois do conselheiro ter ido lá e já ter feito o que ele, né, tinha que fazer, fez o que ele não devia fazer, mas que naquele momento eles achavam que era essa a função. Aí eu disse pra Leda, eu falei, Leda, sabe quem que vai corrigir o Thales? Sabe quem que vai fazer com que o Thales não repita mais essa situação, essa cena e outras coisas do tipo aqui na escola? Sou eu. Sabe, sou eu, Leda, que agora, a hora que a gente chegar lá em casa, vou sentar com ele no quarto, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos tirar todos os fios do Super Nintendo, naquela época era Super Nintendo, nós vamos tirar lá, tomada, o T, tudo que liga o cabo, uma semana o Super Nintendo vai ficar desligado, uma semana, eu vou sentar com ele e vou conversar e vou falar que amanhã, isso lá conversando com a Leda, amanhã, Leda, na hora do recreio, que todos os professores estão na sala, ele vai entrar lá e ele vai pedir desculpas para os professores. Ele vai pedir desculpas, ele vai dizer para os professores o seguinte, que ele estava arrependido, que ele não devia ter feito aquilo, que ele não levou o ensinamento da mãe dele para aquela cena, porque a mãe dele, que sou eu, sempre falou, não faça para os outros o que vocês não desejam para vocês. E ele se esqueceu que eu sou professora e que aquilo poderia ter me atingido se fosse numa outra situação. Então, ele vai vir na escola amanhã, Leda, ele vai pedir desculpa para todos os professores e ele nunca mais vai repetir, porque eu não vou deixar ele repetir isso, eu não vou deixar com que ele se esqueça disso que ele fez. Corrigindo da minha forma, não é batendo, não é nada. Até o Thales era muito engraçado quando criança, porque ele falava assim, mãe, bate, que passa a dor logo, para de falar na minha cabeça, porque eu falava muito. Então, ele preferia até apanhar do que escutar a mãe falando na cabeça dele. Então, ou seja, eu, mãe, que ia conseguir corrigir aquela ação equivocada. Aí o conselheiro foi lá e falou pro Thales, não faz isso, se fizer continuar fazendo, nós vamos te obrigar. Ele falou isso pro Thales. Com certeza ele já tinha ido na semana passada, já tinha falado para outro aluno ou em outra situação, ó, não faz isso, porque senão você vai para abrigo. Semana que vem ele vai voltar de novo, vai falar a mesma coisa. Gente, quem já ouviu minhas palestras sabe bem que eu falo desse jeitinho. Eu falo, gente, enquanto nós, adultos, a gente está chegando com o angu, com o fubá, eles estão vindo com o bolo pronto. Nós estamos chegando com o fubá para fazer o angu e eles já estão com o angu pronto. Eles estão 10 anos luz na nossa frente. Os alunos já entenderam que o Conselho Tutelar fala e não faz nada. Por que o Conselho Tutelar fala e não faz nada em relação a essas questões? Porque ele não pode abrigar um aluno por indisciplina escolar. Ele não pode. E é o que ele muitas vezes tem falado na escola. E eu já falei, viu, gente? Eu já falei, quem escuta as minhas lives sabe que no meu primeiro mandato foi assim, ó, eu ia para a escola, eu ia um pouco indignada, é verdade, mas eu ia para a escola e falava mesmo para o aluno esse tipo de coisa. Então, assim,
Quem resolve a questão da disciplina escolar é escola e família. Ponto. Se entenderem lá que é necessário a intervenção de um outro serviço, eles podem fazer o encaminhamento para o outro serviço, não precisa acionar o conselho para ir lá, porque o conselho não tem essa finalidade. O artigo 56 do Estatuto, que é outra coisa que me perguntaram muito sobre o artigo 56, especialmente o inciso 2º, mas nós vamos começar a falar do primeiro inciso. O artigo 56 traz em que situações a escola deve acionar o conselho tutelar. Então lá fala, artigo 56, maus tratos envolvendo seus alunos, evasão escolar, esgotados recursos escolares e altos níveis de repetência. Eu não lembro quanto tempo que a gente está aqui, gente. Talvez já deva estar quase atingindo os 50 minutos. E quando atinge 50 minutos, o Instagram cai. Então, eu já quero deixar combinado com vocês que se cair, eu já volto automaticamente. Eu salvo essa primeira fala lá no Story e volto imediatamente. Então, vocês voltam comigo. Ó, nós estamos com 125 pessoas aqui e clica aí no aviãozinho, chama mais, que ainda pode chegar mais gente aqui com a gente, tá bom? Então, já vou deixar meio combinado. Se cair, a gente volta de novo, que eu vou começar agora a falar do artigo 56. Então, o artigo 56, inciso 1º, fala que a escola deve acionar o conselho tutelar em relação aos maus tratos envolvendo seus alunos. Esse inciso, gente, é muito importante. A gente precisa fazer com que as escolas, que os professores entendam muito isso. Por quê? Porque nós estamos, infelizmente, perdendo vidas. Crianças estão sendo mortas, muitas vezes, pela omissão não só da escola, mas pela omissão das pessoas que veem os maus tratos, mas não querem se envolver. Eu não vou falar porque a mãe é barraqueira. Não vou falar porque o pai é traficante. Não vou falar porque, nossa, eu não quero me envolver. Não, isso aí é da minha família, eu não quero me envolver. Gente, o estatuto, ele não deixa espaço para isso. Ele coloca ali que a escola precisa se envolver, sim. Então, maus tratos envolvendo seus alunos. Então, a escola tem que comunicar o conselho tutelar. E o que eu acho mais bacana dessa lei? Que aí isso fala no 56, inciso 1º. Aí nós vamos lá no artigo 13 do Estatuto. O artigo 13 do Estatuto diz assim: a suspeita de maus tratos deve ser levada ao conhecimento do Conselho Tutelar. Então, vamos voltar no 56, que fala que a escola tem que mandar para o Conselho Tutelar a suspeita de maus tratos. Não, os maus tratos envolvendo os seus alunos. Aí, a escola muitas vezes não manda. Alguém tá falando assim, a escola tem medo. Muitas escolas têm medo mesmo. Mas nesse teor aqui que a gente está falando, não cabe o medo, porque tem várias formas, inclusive, de efetivar essa denúncia. O que a gente não pode é ser omisso, ser conivente com isso. Nós perdemos vidas, tem crianças que morreram. Inclusive, tem professoras respondendo processo pela negligência, por não ter informado, caracteriza omissão. Então, isso é muito grave. E quando a lei fala a suspeita de maus tratos, ou seja, abre o espaço, gente, para a gente denunciar tudo aquilo que a gente não tem certeza, mas que a gente suspeita que pode estar acontecendo. Como assim, Maduca? Dá um exemplo. Tá, dá um exemplo. Eu, como professora, sempre trabalhei com alfabetização. Crianças de 6, 7 anos. E, gente, eu tinha o maior carinho pelas minhas crianças, sempre amei dar aula e eu conhecia minhas crianças. Eu sabia definir todos eles. Ó, esse é bagunceiro, esse é tímido, essa aqui é mais falante, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo outro. Ou seja, eu conseguia perceber já. E ali no decorrer do tempo eu já conseguia vendo como que cada criança aqui é. Aí eu tenho uma aluninha que é super carinhosa, chega, beija todo dia, abraça e participa da aula. E de repente essa menina muda o comportamento. Mudou o comportamento. Ela não quer mais abraçar, ou ela fica só quietinha num canto, às vezes a gente pega ela chorando, ou ela se torna agressiva, começa a bater nos coleguinhas. Eu, Maduca, professora dessa criança, eu sei que alguma coisa está acontecendo. Eu posso afirmar o que está acontecendo? Não posso. Mas o que eu posso falar para a diretora é o seguinte: diretora, o comportamento dela mudou completamente.
ela sempre foi assim, agora de uma semana pra cá, agressiva, chorando, batendo, então assim, mudou completamente, mas eu não sei. Então, esse fato já é suficiente para levar ao conselho tutelar. Por quê? Porque eu tenho uma suspeita. Essa suspeita pode ser real? Pode. Essa suspeita pode cair por terra? Também pode. Por exemplo, vamos pensar que nasceu o irmão dessa menininha. E essa mudança dela de comportamento na escola é relativa aos ciúmes que ela tá da criança. Então eu vou entender o quê? Eu vou entender que aquilo ali vai passar, que vai ser uma mudança de comportamento rápida, daqui a pouco passa. Porque ela tá com ciúmes, aí ela tá descontando em todo mundo. Mas pode ser que atrás dessa minha suspeita exista o abuso sexual, exista a negligência, exista a violência doméstica. Pode ser que atrás dessa minha suspeita exista um fato real que precisa ser imediatamente resolvido. Então, olha, o artigo 56, inciso 1 fala: comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Aí nós vamos lá no 13, e que fala a suspeita de maus tratos. Então, ou seja, eu não tô deixando espaço para não denunciar. Não preciso esperar a criança chegar roxa, marcada, para que eu possa denunciar. Não preciso disso. Então, a suspeita. Aí, para fechar, para alinhavar mesmo essa situação, artigo 245 do Estatuto diz: deixar o professor ou o profissional de saúde de comunicar o Conselho Tutelar a suspeita de maus tratos é crime, pena prevista de 6 a 20 salários mínimos. Perceberam? Perceberam como que fecha? Eu não deixo livre para a escola decidir se ela vai denunciar ou não. Ai, não vamos denunciar, vamos tentar resolver aqui mesmo, porque o pai é isso. Ai, porque a mãe é violenta, porque a mãe vai brigar comigo. Ai, vai me perseguir. É uma preocupação real? É uma preocupação real. Eu fui numa cidade e numa palestra que eu fiz na escola, inclusive, a diretora depois falando comigo, ela disse assim: Maduca, eu nunca mais vou fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar. Eu falei: como assim? Ela falou: não levo mais nada para o Conselho Tutelar. Eu falei: ué, mas aqui dentro desse espaço, talvez seja o lugar que vocês mais vão descobrir a violação de direitos e você vai omitir do órgão que, né, é o primeiro a receber essa demanda. Ela falou assim: não, porque nós fizemos uma denúncia, uma informação, levamos uma informação para o Conselho Tutelar e em relação a uma situação, e a gente pediu muito que não falasse, que foi a escola, porque o pai é complicado, o pai já brigou, a mãe, então a gente pediu muito para preservar a escola. E o que aconteceu, gente? O pai foi convocado para ir para a escola, para o conselho, né? O conselho mandou uma notificação para o pai. O pai foi notificado, rodou a baiana no Conselho Tutelar, quem que foi. O conselho não poderia falar, né, manter o sigilo e tal, mas com certeza deve ter ficado com medo também da ameaça daquele pai e falou. E não deu outra, o pai saiu dali e foi direto para a escola, quebrou barraco lá na escola com a diretora, ameaçou e tudo mais. Então aquela diretora, ela tava, que jeito? Ela estava traumatizada com o Conselho Tutelar, até eu ficaria. Ela estava traumatizada. Por quê? Porque ela falou: nunca mais, Maduca. Eles não mantêm o sigilo. Então, gente, vamos organizar isso, vamos cuidar, vamos manter o sigilo daquelas questões quando pede. Porque eu falo que as denúncias no conselho, elas podem ser resolvidas de várias formas. Elas podem ser por telefone, podem ser pelo Disque 100, né? Que é bom a gente falar para aquelas pessoas que não têm... como é que fala? Que não tem coragem de ir pessoalmente, ligar no Disque 100, só que para o Disque 100 tem que ter todas as informações, endereço, tudo direitinho para que possa voltar. E tanto o Conselho quanto o Ministério Público recebem também essa mesma denúncia que foi para o Disque 100. Então tem várias formas de promover essa informação para o Conselho sem ser pessoalmente. Agora, tem as pessoas que vão lá e falam assim: eu vim aqui fazer uma denúncia, eu vim aqui falar de tal, e para mim, se quiser, pode pôr meu nome aí, não tem problema nenhum, se quiser chamar aqui na frente dela, eu falo a mesma coisa, mas tem pessoas que chegam lá e falam: eu não quero me identificar, porque é minha cunhada, é meu vizinho, eu não quero me identificar. Então, gente, a gente precisa respeitar isso, manter o sigilo é uma das regrinhas para o bom funcionamento do Conselho Tutelar. Então, vamos recapitular. 56, artigo 1º, fala que a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar
maus tratos envolvendo seus alunos. Aí nós vamos no 13, fala que a suspeita de maus tratos tem que ser comunicada, e nós vamos no 245 para fechar essa obrigatoriedade. Deixar o professor ou o profissional de saúde de comunicar ao Conselho Tutelar suspeita de maus tratos, pena de 6 a 20 salários mínimos. Ou seja, amarramos, não tem como a escola se negar a levar a informação para o Conselho Tutelar, tá? Primeiro, artigo 56, inciso 2º. Talvez esse seja o que dá mais problema. Eu recebi bastante perguntas em relação a isso também. Pode usar o 98. Nós vamos usar o 98 também. O artigo 56, inciso 1, é o que mais, talvez seja o que mais aconteça nas escolas, nos conselhos tutelares, que é o quê? Lá fala assim, levar para o conselho tutelar os casos de evasão escolar. Mas não para aí. Fala assim, esgotados os recursos escolares. Esgotados os recursos escolares. Então, não é simplesmente juntar aquela lista de nomes de alunos evadidos e mandar tudo para o conselho tutelar. Não é dessa forma. A escola precisa esgotar todas as possibilidades de fazer com que esse aluno volte para a sala de aula. A responsabilidade de localizar e de buscar o aluno evadido é da escola e não do conselho tutelar. A escola precisa entender que quando ela manda para o conselho tutelar a situação do aluno evadido, quando chega no conselho, tá assim a um passo daquilo ali ser encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público pode promover uma ação contra a família por abandono intelectual, por negligência, por uma série de coisas. Então, a escola precisa entender que ela é que tem que buscar o aluno. É ela que tem que fazer uma ação, promover uma situação para trazer o aluno de volta para a escola. Vamos pensar que essa escola tem 40 alunos evadidos. Esses 40 alunos evadidos, a escola que vai buscar. Por isso, gente, eu falo que hoje, inclusive na aula particular, eu conversando com o meu aluno, conselheiro tutelar de Teresópolis, a gente estava falando sobre a questão da escola, dos alunos evadidos e tal. Acaba ficando muito cômodo para a escola mandar tudo para o conselho tutelar, né? E assim, eu cheguei numa cidade interior de São Paulo e as meninas me mostraram, elas estavam com listas que totalizavam 300 crianças e adolescentes evadidos, que as escolas da cidade tinham mandado para elas. Aí eu disse assim para elas, claro que de brincadeira, né, gente? Mas assim, eu quis pegar mesmo. Eu disse assim, bom, o que vocês vão fazer, então? 300 crianças evadidas, 300 alunos, né? Entre crianças e adolescentes, o que vocês vão fazer? Fecha o conselho, coloca um cartaz lá na porta e escrevam assim, estamos trabalhando para a educação. Porque é isso que vocês vão ter que fazer. Como é que vocês vão conseguir localizar, trazer, abordar, notificar, conversar com 300 alunos, fazer voltar para a sala de aula em um curto tempo de espaço para que eles não corram o risco de serem reprovados por falta. Gente, não é essa a função do conselho. Então, a lei fala esgotados. Como é que se esgota? Alguém perguntou, mas como é que se esgota? A escola fala que liga para o pai e não consegue. Vamos entender, o que é esgotar? Esgotar é você tentar tudo. Você tentou tudo, aí você não conseguiu, aí o que você vai fazer? Aí você vai ter que buscar ajuda. Você vai buscar por outra pessoa. Então, esgotar. A escola, a mãe vem fazer matrícula, a escola abre uma ficha. Nessa ficha tem nome, endereço, telefone da criança, da família, o telefone, o endereço onde a criança ou o adolescente moram. É importante ter um telefone de uma avó, é importante o telefone de um vizinho, é importante informar onde que a mãe trabalha, onde que o pai trabalha, passar o telefone desses locais. Essa ficha tem que ser o mais completa possível. O pessoal que recebe FICAI, que foi o caso desse colega meu, desse aluno hoje, né, da aula, e lá eles recebem a FICAI, só que os endereços que vêm tá tudo errado. Quando eles vão lá na casa, ou que eles fazem uma notificação, volta lá, endereço não encontrado, casa demolida. Ou seja, a responsabilidade é total da escola de refazer sempre essa ficha, de fazer com que ela fique sempre atualizada. Pensa, de 3 em 3 meses, fazer lá um
Uma fichinha assim, coloca na mochilinha da criança e fala, olha, pede pro papai preencher e trazer de volta amanhã. E ali tá a atualização de dados. E aí vai pedir pro pai atualizar o telefone, o endereço, depois vai chegar aqui e vai ver, não, tá certinho. Então coloca lá, atualizado no dia tal. Pronto, não corre o risco de mandar para o conselho sair do lugar dele para ir buscar, para ir notificar uma situação que nem acha a família mais. O telefone não atende mais. Então, a responsabilidade também de manter esses fatos atualizados é da escola. Então, vamos voltar, vamos recapitular um pouquinho. A escola... Oi, Aracaju, que delícia, Leandro. Obrigada. A escola tem que mandar para o conselho tutelar os casos de evasão, esgotar os recursos dela. Então, ela tem que esgotar. Ligar, mandar bilhetinho, ligar no trabalho do pai, Ai, não resolveu nada? Ir na casa. Hoje, eu estava estudando para esse debate de hoje, aí eu fui lá dar uma olhadinha na tipificação do orientador escolar. Fui lá fixar mais um pouquinho. Qual que é o papel do orientador escolar? O orientador escolar é aquele, na realidade, ele não tem que ficar sentado numa sala, ele tem que estar ali circulando, ele é o mediador entre o aluno e o professor, ele é o mediador entre a escola e a família. Então, se existe uma evasão, se fizemos todas as tentativas e não conseguimos, tem que ir na casa. Tem que ir lá na casa, tem que bater na porta. Por que não tá indo? O que tá acontecendo? É a escola, gente. Então, qual que é a minha orientação aos conselheiros tutelares? Quando chegar uma lista de alunos evadidos para o conselho tutelar, a primeira assim, atitude que vocês têm que tomar é fazer o seguinte: mandar um ofício para a escola, se ela mandar só a lista, alunos evadidos, e tá lá, Maria, João, Benedito, blá, blá, blá. Se ela mandar dessa forma, vocês vão devolvê-la e pedir para que a escola mande com todas tudo que ela fez. Todas as intervenções que ela fez, todas as tentativas que ela fez para buscar aquela família. E aí vocês vão ver que se vocês devolverem para a escola e pedir para a escola completar, e não é ofensa, isso não é nada, é uma forma de trabalhar correta. Ó, escola, vocês mandaram aqui pra gente a lista, mas vocês não informaram pra gente quais foram as tentativas, como é que vocês esgotaram o recurso de vocês para poder chegar aqui. Então, devolve. Vocês podem ter certeza, se eles mandaram 40 nomes para vocês, desta forma, na hora que eles mandarem de novo a lista, essa lista vai ser muito menor. Por quê? Por quê? Porque claro que eles entenderam e tem que entender que a responsabilidade é deles. Então, eles só vão mandar para vocês aqueles que eles tentaram. Olha, ligamos na família, ligamos no trabalho do pai, a orientadora escolar foi até a casa, e nada foi resolvido. Aí sim, aí vai chegar para o conselho tutelar aquela situação em que nós vamos entender que o direito à educação daquela criança está violado. Por algum motivo que a gente ainda não sabe, mas está violado. E o conselho tutelar, vamos lá no artigo 98, o conselho tutelar atua toda vez que a criança tem seus direitos ameaçados ou violados. Então, o direito à educação a gente já viu que está violado porque o menino não está na escola. Nós não sabemos por quê. A escola fez todas as tentativas e não conseguiu. Então, agora sim a gente vai começar a fazer. Agora sim o conselho tutelar vai atuar. Vai fazer uma notificação convocando os pais para virem no conselho. Por que está fora da escola? Não pode. O artigo 129 fala que o conselho tutelar aplica medida aos pais. Uma delas é a orientação e o aconselhamento. Gente, às vezes as pessoas são tão simples. E aí, onde eu falo que não cabe, sabe? Não cabe essa atuação dura do conselheiro tutelar, não. Às vezes, essa mãe chega lá, foi notificada, essa mãe chega, e muitas vezes, e eu já vivenciei isso, gente, sabe? De conselheiros pôr a mão no dedo, no nariz da mãe, por que não tá indo na escola? Por que você vai preso? Gente, não é assim.
Mãe, olha, tá acontecendo isso, a gente tem aqui as informações que seu filho não tá indo na escola. Primeiro, a senhora sabe que ele precisa estar na escola? A senhora sabe que a senhora pode ser responsabilizada caso ele não volte? O que tá acontecendo, mãe? E vamos ouvir essa mãe, gente. Às vezes essa mãe tá lá na zona rural, sozinha, mudou pra cidade, não tem família, tá perdida, não tá dando conta de resolver as questões familiares. Ou seja, atrás dessa evasão escolar, pode ter situações dessas. Pode ter uma situação familiar pontual que precisa ser trabalhado. Então, o conselho, ele não tá ali na figura de punidor. Já vou mandar para o ministério. Não, o conselho está ali para ouvir aquela mãe. Por que não está indo? Aí depois que aquela mãe fala, o conselho vai fazer o quê? Orientação e aconselhamento. O que o conselho vai fazer? Mãe, olha, volte para casa, explique para ele precisa estar na escola. Se ele não voltar para a escola, nós teremos que comunicar ao Ministério Público e o Ministério Público vai acionar a senhora. O que ele vai fazer a gente não sabe, mas ele tem uma série de coisas que ele pode fazer. Pode ser caracterizado um abandono, pode ser um abandono intelectual, pode caracterizar uma negligência da senhora, que ele fala que não vai, a senhora deixa mesmo, para não ter problema, para não arrumar briga dentro de casa. Então, aí vai ser com o Ministério Público. Então, aqui hoje a gente está orientando a senhora, a gente está falando para que a senhora faça de tudo para que ele volte para a escola, porque é extremamente importante, é lá que ele precisa estar. E se continuar, se perdurar, se a escola comunicar de novo a evasão, aí nós vamos ter que comunicar ao Ministério Público. Agora, um outro lado da evasão. Eu tô falando aqui, de uma situação pontual que pode estar acontecendo na família e que está gerando essa evasão. Isso é uma situação que pode acontecer. Mas um outro lado da evasão, inclusive também eu estava relendo hoje. Dr. Murilo José de Giacomo, procurador do Ministério Público, escreveu o Estatuto da Criança e do Adolescente anotado e interpretado. Aliás, aproveitando esse ganchinho aqui do Dr. Murilo, eu havia falado para vocês semana passada que quinta-feira agora eu vou fazer uma live especial, porque eu não faço na quinta, as minhas são de segunda e quarta, especialmente eu vou fazer nessa quinta, e que seria o Dr. Walter, juiz na cidade de Sorriso. Eu conheci na cidade de Jaciara, juiz da vara da infância e adolescência, e hoje ele tá na cidade de Sorriso, que seria ele, já estava tudo certo, combinado com ele. Aí ele me chamou essa semana, Maduca, tem como a gente mudar para outra semana? Porque eu fui convocado para uma reunião de emergência e foi marcada exatamente na quinta-feira, às 7 da noite. Então, não vai dar tempo. Aí eu falei, claro que não, doutor Walter. Isso é compreensível, né? Pode acontecer. Então, não tem problema. O senhor vê lá direitinho a agenda e me manda, que aí eu já mudo para a semana que vem. Aí desliguei, né, o telefone, parei de conversar com ele, fiquei pensando, falei, ai meu Deus, já falei para todo mundo que o doutor Walter tá aqui, né, quinta-feira, o que eu faço? Aí parei, pensei, falei, já sei, vou convidar o Dr. Murilo. Aí mandei uma mensagem pro Dr. Murilo. Falei pra ele, e aí, claro, né, ele é muito, muito bom, assim, um promotor também, maravilhoso, vocês vão adorar conhecer ele. E aí ele falou, não, Maduca, claro que eu aceito. Então, aí ficou assim. Então, nessa quinta-feira agora, quem vai estar comigo é o procurador do Ministério Público do Paraná, Dr. Murilo José de Giacomo. Quando eu conheci, ele era promotor ainda em Curitiba. E uns 2, 3 anos depois, ele foi possado procurador do Ministério Público. Então, assim, ele escreveu o prefácio deste meu livro aqui, olha, ele escreveu. O Dr. Walter, eu falei que eu vou estar com os 2 prefacistas dos meus livros. O Dr. Walter escreveu do Conselho Tutelar Não Faz Nada, e o Dr. Murilo escreveu desse livro aqui. Então, assim, como é que fala? É um profissional fantástico, é aquele promotor que está assim na linha de frente, que se relaciona muito bem com o Conselho Tutelar. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. E na outra semana, a gente conversa com o Dr. Walter, ainda não sei o dia, porque ele ficou de ver a agenda dele, porque ele também dá aula online para a Universidade de Cuiabá, para a gente poder agendar com ele. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, eu estava falando que tem um outro lado do artigo 56 que é muito importante, gente. E ele fala isso no Estatuto da Criança e Adolescente anotado e interpretado. Quando a gente percebe a evasão escolar e depois de todas as tentativas a gente não consegue fazer com que esse aluno volte, a gente precisa
entender que alguma coisa pode estar acontecendo, seja no universo da família, que eu falei, seja no universo da escola. Então é preciso todo mundo estar atento para que, de repente, a situação que está causando evasão está ali, no universo da escola. Uma situação que ocorreu ali,